estamos de volta com todos vocês. E a palavra de Deus está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1 também, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Perceba que no princípio era o Verbo. Só que o Verbo, ele é identificado com a primeira letra maiúscula, porque esse Verbo é o próprio Senhor Jesus. Ele está desde o princípio de todas as coisas. Ele já era na realidade. E o João fala que todas as coisas que foram feitas foi para Ele, foi por Ele. E foi para justamente a sua glória, foi para o seu louvor. Ele era a luz dos homens. E aonde os homens viviam, que eram as trevas exteriores, Ele levou até os homens essa luz, essa bendita luz. Só que as trevas, elas não compreendem. Vamos colocar aqui um raciocínio lógico. Porque todos nós, que antes não conhecíamos o Senhor Jesus, vivíamos nas trevas. Vivíamos dissolutamente. Talvez você diga: não, mas eu sempre procurei fazer o que era certo, eu fui muito honesto, eu nunca fui agir com maldade com as pessoas. Eu não estou falando nesse ponto, nesse quesito obras, o que as pessoas faziam ou deixavam de fazer. Eu estou falando numa questão espiritual. Nós não tínhamos o conhecimento do Senhor, não tínhamos o conhecimento da verdade. Muitos acham, na verdade, até hoje, que o Senhor Jesus passou a existir após o seu nascimento natural, através de Maria. Mas é justamente isso que a Bíblia nos fala, que no princípio Ele já era a palavra. Você lembra quando Deus disse lá em Gênesis que haja luz e houve luz? O que Ele usou ali foi a palavra. A palavra que determinou, que fez com que tudo se concretizasse. Jesus já estava lá. Jesus já era Deus. Desde o início. É muito interessante no 3 que fala: e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós fomos formados também para o Senhor Jesus. Muitos andam ainda afastados, ainda andam leigo com respeito à pessoa do Senhor Jesus, sem um contato mais íntimo com Ele, sem algo espiritual com o Senhor Jesus. Mas se fomos feitos para Ele, então com certeza, no devido tempo, todos aqueles serão aproximados dEle. Na oração do Senhor Jesus, Ele diz: Pai, eu te peço, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste. O Senhor Jesus sabe que tem os seus escolhidos aqui na terra. Aqueles que Deus trabalha nos corações, aquele que Deus fala aos corações. Na realidade, tanto querer quanto realizar, ele vem de Deus. Então, quando nasce no nosso coração, quando nasceu no seu coração, o desejo de servir ao Senhor, foi Deus quem colocou dentro de você esse desejo.
e Ele faz com que se cumpra a cada dia, faz com que esse desejo venha a crescer a cada momento, na medida em que nos dispomos, na medida em que buscamos ao Senhor, na medida em que queremos mais e mais dEle. O Senhor Jesus está acima de tudo, acima de todos. O nome dEle é o que tem todo o poder e a autoridade. Quando nós entendemos isso, e entendemos também que somos herdeiros com Ele, a nossa vida muda por completo. E o porquê que muda? Porque se eu sou filho de Deus, automaticamente eu sou herdeiro com o Senhor Jesus e co-herdeiros de Deus, porque também fomos resgatados através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Essas coisas você entende, você toma posse e você diz: espera aí, eu não sou qualquer um. Eu não sou um mero mortal, eu sou um filho de Deus e eu posso usar o nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder e autoridade, para vencer as minhas limitações, para vencer os obstáculos que acontecem, que aparecem na minha vida. Porque para que servem os obstáculos? Justamente para separar aquele que é empolgado e aquele que é decidido. Se eu decido servir o Senhor Jesus, eu estou me aliando a Ele. E como diz a palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém se opõe ao nosso Deus. Apesar do inferno ser inimigo de Deus e nosso inimigo também, mas Ele sabe que quando entendemos a palavra, que quando aprendemos, colocamos em prática, Ele não tem poder sobre a nossa vida. Não tem poder, porque quem nos defende é o próprio Deus. Quem vai à frente das nossas batalhas é o próprio Deus. E com tudo isso, nós só temos que nos alegrar. A nossa vida é para servir ao Senhor Jesus e servir com excelência e servir com inteireza de coração. Então grave isso. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Tudo partiu de Jesus, tudo veio dele, tudo. Aí você diz: mas é a minha vida hoje, que não está lá aquelas maravilhas. Propósito de Deus, você já pensou? Tem um ditado mundano que diz assim, que há mal que vem para bem. Só que às vezes a pessoa só consegue ver o mal porque há nos seus olhos carnais uma venda que não consegue ver os propósitos de Deus em nada. O pecado faz com que a pessoa morra espiritualmente, faça com que a pessoa esteja cega espiritualmente. E com tudo isso ela não consegue ver as promessas de Deus, os propósitos de Deus. Então convido você a esse momento, refletir sobre os propósitos do Senhor, porque tudo foi feito por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez ou se faria. Pense nisso, que a graça abundante de Deus, ela te envolva e ela te dê a paz devida para o seu coração. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau.